Temos lido aí no livro da celebração da disciplina, e ele começa falando que a oração é a principal das disciplinas espirituais. Porque a oração é só conexão com Deus. A oração é só comunhão com o Espírito Santo. Todas as disciplinas espirituais servem para te levar a ter uma vida de liberdade e comunhão com o Senhor. E comunhão com Deus é uma vida de oração. Uma pessoa que tem comunhão com Deus é uma pessoa que tem uma vida de oração. Não tem como ser diferente. Nós vamos ver que tem várias disciplinas, nós temos que conjugar todas elas. E a oração, ela está no fundamento. A gente vê a oração na vida de Jesus, a gente vê a oração na vida dos apóstolos, a gente vê a oração nos santos do Antigo Testamento, na vida de Isaías, na vida de Elias, na vida de Daniel, na vida de Moisés, na vida de Abraão. A oração é fundamental. E a oração vai ser a primeira coisa que Satanás vai tentar roubar da nossa vida. Existe uma batalha pela oração. Satanás sabe que um cristão com os joelhos no chão, um cristão que ora, o inferno não pode resistir. Então Satanás vai fazer de tudo para que os cristãos não orem. Que os cristãos possam até continuar na igreja, possam até ler a Bíblia, mas não tenham uma vida de oração. A vida de oração é tão central que quando você ora, você se dedica à oração, tudo mais funciona. Seu entendimento da palavra funciona, seus relacionamentos melhoram, o seu serviço na igreja melhora, seu testemunho melhora. Quando você está cheio do Espírito Santo e você se enche do Espírito Santo pela oração, você testemunha, você fala com mais autoridade do nome do Senhor. E não existe real comunhão com Deus sem oração. Para ter uma comunhão sincera, legítima com Deus, tem que ter uma vida de oração. E o que é oração? Oração é falar com Deus. Amém? Sim. Só que também é ouvir de Deus. E aconteceu algo aqui, pronto. Em Eclesiastes 5:2, olha que versículo poderoso. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Isso aqui é uma coisa que gera um certo nó na nossa cabeça, porque se a oração é comunhão com Deus, e a oração é desenvolver tempo com Deus, como que eu posso ter toda essa comunhão com Deus e ter que dosar as minhas palavras para não falar alguma coisa de forma precipitada? A oração tem muito mais a ver com você receber de Deus do que o que você tem a passar para Ele. Ouvir de Deus é muito mais importante do que você tem a falar para Deus. Falar para Deus é importante porque você está expressando e você vai receber a resposta de acordo com aquilo que você pede. Se Deus vai te dar uma resposta de uma coisa que você não perguntou, você vai ficar até meio perdido. O que é isso? Mas a resposta da oração, quando você pede alguma coisa em oração e vem aquela resposta, você sabe exatamente que Deus está comunicando algo que você questionou a Ele. E você aprender a ter momentos em silêncio durante a oração. Você se aquietar, às vezes até no começo da oração, você dobra seu joelho, você aprende diante de Deus, talvez o primeiro minuto, 2, 3, 10, 15 minutos, talvez você não abra a boca para falar uma palavra. Você vai ficar ali, quieto, meditando na presença de Deus e buscando discernir a voz de Deus. Algumas dicas que nós vamos passar aqui, quando você for orar, é importante você ter alguma coisa para anotar por perto. Porque Deus vai estar falando chaves para a sua vida, chaves até para a sua rotina. Às vezes você está orando, de repente, tem que pagar tal coisa, tem que ligar para tal pessoa, aí você para tudo para ir fazer. Não, não faz, só anota. Deus organiza a nossa rotina diária por meio da oração. Quando você começa a orar e começa a vir um monte de pensamento, coloca no papel. Aquilo serve para você organizar o seu dia. Você começa o seu dia na presença de Deus, todo o seu dia vai render melhor. Porque o Senhor vai estar direcionando desde a primícia. Eu costumo falar o seguinte, oração, você tem que orar o tempo todo. Agora, a oração no começo do dia, ela é especial. Porque você vai enfrentar um dia inteiro de provação, de contratempo, de aborrecimentos muitas vezes. Você vai ter que lutar contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo. E se você passa o dia inteiro sem orar, e vai orar no fim do dia, é aquela coisa, é o lutador de boxe que vai treinar depois da luta. Ele já apanhou, já perdeu. Agora é só para diminuir os danos.
Então, claro, você deve buscar orar em todo tempo. Agora, a oração no começo do dia, você vai ser o maior beneficiado dela. O maior beneficiado da oração é quem ora. Não é Deus. Ele já sabe. Quando você vai falar para Deus, Deus já sabe de tudo que você vai falar. Você que não sabe o que Ele tem a falar, por isso você tem que ter tempo para escutar a voz de Deus. E era uma coisa, logo no começo, que eu tinha um certo conflito, que eu falava assim, gente, como é que o pessoal ora tanto tempo? Com 5 minutos eu já falei tudo que eu tinha para falar, agora não tem mais nada. E eu ficava daquela coisa assim, como é que faz para orar? E eu fui entendendo que oração não é você despejar um monte de palavras. Oração é você se comunicar. Então, tem momento de você parar, ouvir, e Deus, nesses momentos de silêncio, Deus te direciona na sua oração. Você começa a orar por outras coisas que às vezes você nem tinha imaginado, e Deus vai te levando à intercessão. A gente tem que depender do Espírito Santo para todos os momentos. E qual que é a importância de orar? Já comecei a falar aqui. Vocês sentiram diferença aqui, gente? Agora todo mundo vê, né? Alguém não está conseguindo ler aqui? Agora vai, né? Mas depois vai ter também, vai voltar aqui para o lado. Mas esse aqui, vamos ficar com esse grandão aqui no fundo. Na verdade, esse grandão, se você for ver, ele é o mesmo que tinha e tiraram esse e compuseram, né? Não comprou um outro, não. Só montou os da lateral e colocou aqui no fundo. A importância de orar. A oração revela a dependência de Deus. Quando você ora, você está dizendo, eu dependo de Deus. Eu preciso de Deus para o meu dia. E a oração é para transformar o nosso coração. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, paciência, domínio próprio. Como que eu faço para chegar nesse fruto? Você tem que regar. Você tem que regar a semente. Como que você rega? Com uma vida diária de oração. Tem planta que precisa de água todos os dias. A sua vida espiritual é esse tipo de planta. Todo dia você tem que regar com a oração. Todo dia você tem que regar com a presença de Deus. Para você florescer, para dar fruto o tempo todo, você tem que regar com oração, com meditação, com oração da palavra todos os dias. E a oração deve ser uma prioridade diária. Na oração que Jesus nos ensinou, que a gente conhece como Pai Nosso, todo mundo conhece. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão fala de alimento, o alimento tem que ser diário. O maná no deserto, ele caía todos os dias, com exceção do sábado, porque na sexta-feira caía uma porção dobrada. Mas fala que a provisão de Deus tem que estar fresca. E quando pegava o maná e guardava para um outro dia, ele ficava podre. O maná dava bicho. Então, a oração que você fez ontem, serviu para ontem. A sua oração de hoje vai servir para hoje. Você tem que ter essa oração diária, essa comunhão diária. É uma conexão que tem que estar o tempo todo sendo cuidada. E quanto mais oração, mais direcionamento espiritual você vai ter. Mais revelação da vontade de Deus você vai ter, mais sensível à voz de Deus você vai ficar. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É isso que, eu não sei quem fez essa frase, já falo que foi Billy Graham, já falo que foi tanta gente, mas ela não deixa de ser verdade, mesmo a gente não sabendo o autor. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A pessoa vai ser só um espectador da fé. Vai ver as coisas acontecendo, mas não vai participar do que Deus está fazendo. Quando você ora, você participa do que Deus está fazendo na terra. Olha só que interessante. John Wesley, ele falava o seguinte, que Deus escolheu intervir na terra por meio da oração. Deus soberano, que podia fazer tudo do jeito que Ele quisesse, Ele escolheu intervir na terra por meio da oração. Então, Deus vai fazer coisas em resposta à sua oração. Olha que privilégio você tem. O poder que é a oração. E tem uma advertência aqui, deixar de orar conduz ao pecado. Quando a pessoa perde essa conexão diária, ela começa a enfraquecer. E se ela enfraquece, a carne e Satanás vão estar o tempo todo rondando para buscar te derrubar. A oração te mantém de pé. Deus te levanta e a oração te mantém de pé. E se cair,
restaura o altar e fica de pé. E quando você mantém a vida de oração, você mantém andando de pé. E falando aqui rapidamente dos tipos de oração. Deixa eu só monitorar bem aqui. Teve uma irmã que falou na EAD que nós fizemos semana passada, que eu não sei se eu estou orando direito. Porque quando eu vou orar, eu agradeço, eu quase não peço. Que bom, graças a Deus, ela entendeu rápido isso. A gratidão é algo que vai reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida. Então, a gratidão faz parte da oração. Oração não é pedir para Deus. Isso faz parte da oração. Tem os dois extremos. Tem gente que fala o seguinte, que só pede para Deus, está o tempo todo pedindo, Senhor, abençoa. E tem outras pessoas que não pedem nada. Eu não vou pedir nada para Deus. Você tem que pedir para Deus. Deus ensinou você a como pedir. Então, você tem que ser grato a Deus e saber como pedir. Os extremos são ruins. A vida cristã é uma vida de equilíbrio. Essa é uma chave para você. Os extremos são sempre perigosos. Porque os extremos vão te levar a ter uma visão limitada. Porque quando você está no extremo, você perde a visão do todo. Quando você está no centro, você consegue enxergar melhor o que está dos dois lados. Então, a oração, ela vai manter você equilibrado. Você não vai ficar uma pessoa extremista. Pessoas que são extremistas, elas deveriam estar colocando isso diante de Deus. Porque Deus nos deu um espírito de equilíbrio, de moderação. E como isso é raro, né? Porque as pessoas gostam de ir para os extremos, porque o extremo fica parecendo que a pessoa, sei lá, é uma pessoa convicta. E muitas vezes os extremistas estão só revelando uma carnalidade. Uma pessoa que é muito extrema, ela na verdade está sendo carnal, está sendo orgulhosa, porque ela só consegue considerar o lado dela, não consegue considerar o outro lado. E em debate em teologia, a gente enxerga muito isso. De uns anos para cá, eu tenho estudado bastante teologia e tenho visto, acompanhado alguns debates teológicos, né, acadêmicos. E tem alguns que são, mesmo pessoas que pensam algumas coisas diferentes, pessoas que são cordiais, amáveis, que conseguem entender o outro lado e chegar num denominador comum. Tem outras não, que estressam o argumento até o limite. Se não for do jeito dela, nada serve. E é perigoso isso, é perigoso. Tem algumas coisas na Bíblia que são absolutas, sem dúvida alguma. Tem coisas que são muito claras. Agora, existem algumas outras coisas que não são tão claras e talvez caiba mais de um entendimento sem que nenhum esteja correto. Algumas questões, por exemplo, de liturgia de culto. Tem pessoas que entendem que é pecado ter um culto infantil. Quem aqui já ouviu esse tipo de opinião? Entende que é pecado, não pode ter, que a criança tem que estar aqui no meio. E fala que o culto tem que ser bíblico. Agora, a surpresa que a gente tem quando a gente lê o Novo Testamento é que não existe uma regra de culto no Novo Testamento. Quantas músicas tem que cantar? Quantas orações tem que fazer? Quanto tempo tem que durar? Quantas vezes na semana tem que ter? Não tem isso no Novo Testamento. Fala que a gente tem que se reunir, que a gente tem que orar, mas não tem essas regras. Isso daí, cada grupo de cristãos pode se reunir conforme a sua realidade, a forma como ficar melhor para a comunidade. Mas aí, não pode ter um culto infantil. Bem, com base em que está falando isso? Porque a Bíblia também não fala dessa forma. A criança ela tem que ser ministrada na palavra de Deus, sem dúvida alguma. A gente não deve, por exemplo, deixar a criança de lado e a criança vai para o departamento infantil para não atrapalhar os adultos no culto. Isso daí realmente é errado, porque a criança tem que ser ministrada e tem que ser ensinada na igreja. Agora, separar para que alguém fale a linguagem dela, comunique de uma forma que ela vai entender melhor, seja de uma forma mais lúdica, que ela possa receber de uma forma melhor, com certeza. A palavra de Deus fala que a gente tem que saber falar da maneira que convém, para que a pessoa entenda. Então, a gente tem que saber se comunicar. E tem pessoas, e graças a Deus aqui na igreja nós temos muitas pessoas que estão dedicando a vida para saber se comunicar com crianças, para ensinar verdades eternas para os pequeninos. E eles têm recebido isso. E algumas pessoas colocam uma queda de braço como se fosse a verdade absoluta a opinião dela. É errado que a criança participe do culto com os outros? Também não é errado. Entendeu? Não tem problema. Agora, colocar como isso é certo e o resto é errado, sendo que a Bíblia não coloca dessa forma, é uma prepotência, muitas vezes. E a gente tem que tomar cuidado com os extremos. Tem algumas pessoas que
gostam muito de estressar o argumento, e às vezes dá até muito view, né? Dá muito clique, muito compartilhamento. É isso aí que está falando a verdade. Nem sempre, às vezes a pessoa está falando uma parte da verdade, não ela como um todo. Então, vamos buscar ser pessoas moderadas. E tipos de oração, voltando aqui. Tipo de oração. Uma oração, que é uma oração que todo mundo aprende, é a oração de entrega. É uma oração que você se entrega perante Deus. Senhor, me mostra qual é a tua vontade. Eu não sei o que fazer. Me conduz no caminho que o Senhor tem para mim. Uma oração de entrega, como Jesus fez lá no Getsêmani. Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele para que ele possa fazer tudo mais. Agora, existem outros tipos de oração. Por exemplo, tem a oração da fé. A oração da fé acontece quando você sabe exatamente a vontade de Deus, mas você não está vendo ela acontecer. Aí você ora com fé, Senhor, essa não é a tua vontade. Que essa tua vontade aconteça nessa situação. Essa convicção é importante, porque quando você vai ver os discípulos de Jesus orando, no livro dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, eles oravam sabendo o que Deus queria. Tinha lá um paralítico e falou assim, levanta, e o cara levantava. Então, quando a vontade de Deus é revelada, Paulo olhou para o homem, viu que ele tinha fé para ser curado, e falou assim, coloque-te sobre seus pés. E o cara ficou de pé, Atos capítulo 14. Então, estava claro, ele viu que o homem tinha fé, declarou a palavra, e o cara se levantou. Jesus falava, seja feita conforme a sua fé. E ele falava assim, eu quero ver, e abrir os olhos. Então, nós temos que ter fé, saber exatamente o que nós queremos. Na oração da fé, essa convicção tem que estar clara no seu coração. Existe um outro tipo de oração, que é a oração da concordância, muito importante. Quando você reúne com o seu cônjuge, com a sua família, com irmãos, com qualquer pessoa, da mesma fé, pessoa que está concordando contigo, e você começa a interceder. Você está fazendo uma oração de concordância. É a igreja representada, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei no meio deles. Essa oração de concordância libera um poder, porque quando uma pessoa ou outra consegue concordar, já não é uma coisa fácil, né? E coloca isso diante de Deus, Deus intervém. Olha só que coisa interessante. Lá no capítulo de Gênesis, tem uma passagem que fala da Torre de Babel. Os homens começaram a se juntar e falaram o seguinte, olha, vamos fazer uma torre que chegue até os céus e o nosso nome vai ser famoso. E todos se juntaram num só propósito e começaram a construir essa torre. E foram construindo, a torre foi crescendo. Deus falou o seguinte, olha, esses homens, eles falam a mesma língua e eles se reuniram num só propósito. Vamos descer para ver o que está acontecendo, porque em breve ninguém poderá fazer com que eles desistam. Então, os homens, por um propósito humano, carnal, quando eles se juntaram, eles estavam conseguindo ter sucesso. Ainda mais a gente, quando a gente se junta com um propósito espiritual. Muito mais poder a gente vai ter. Então, quando 2 ou 3 irmãos para concordar a respeito de um assunto, Deus vai trazer a resposta dos céus. Então, a oração de concordância é uma oração muito importante também nos casamentos. Você está tendo que decidir uma coisa. Você vai fazer, não sei, quer comprar um terreno, quer vender o carro, quer matricular o filho numa escola. Você vai lá e ora junto com a sua esposa, ora junto com o seu filho. Senhor, abra a porta, que eu consiga matricular meu filho ali. Não tem matrícula aberta. Senhor, abra a porta para que eu consiga essa matrícula. Faça uma oração ousada, de concordância, e Deus vai estar respondendo essa oração. Pensa, gente, se você consegue fazer, você não vai precisar de Deus. Então, a oração, lembre-se, você é limitado, e Deus pode fazer muito mais do que você. Confie no Senhor que Ele vai fazer o mais. Oração de gratidão, como a gente falou aqui, vários salmos são salmos de gratidão. A gratidão, ela abre portas na sua vida. Quando você é grato, você está reconhecendo que Deus já foi bom. Você já viu que toda vez que você é grato, você se sente mais feliz? Toda vez que você agradece por alguma pessoa, você fala, olha, muito obrigado, você foi muito gentil, obrigado pelo seu... Você se sente bem quando você é grato? Da mesma forma, quando você em oração é grato a Deus, você se enche do Espírito Santo. Porque a alegria, a gratidão, faz parte do que o Espírito Santo produz na nossa vida. Então, seja grato a Deus. Reconheça o que Ele já fez. Não aconteceu tudo na sua vida? Não tem problema. Olha para trás, seja grato pelo que já aconteceu e creia que daqui para frente o mesmo Deus que fez no passado vai fazer hoje e vai fazer amanhã. E a oração de petição. Essa é a oração de pedido.
Quando você pede, você recebe. Quando você busca, você encontra. Quando você bate, a porta é aberta. Porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta é aberta. Você tem que saber pedir a Deus e com perseverança. Primeira coisa, você tem que saber se o que você está pedindo está alinhado com a Bíblia. Não adianta você pedir uma coisa que não é a vontade de Deus, não vai funcionar. Está alinhado com a Bíblia? Ok. Então libera a sua fé nisso. Pede e persevera. Lá em Lucas, no capítulo 18, conta a história de uma mulher que era uma viúva. E essa viúva, ela estava pedindo para o juiz julgar a causa dela. E o juiz não estava nem aí para ela, não estava nem aí para os homens, não estava nem aí para Deus. Sabe, era um juiz assim que se achava o próprio Deus. Você vê que algumas coisas não mudam com o passar do tempo, né? Mas estou falando isso, mas assim, eu conheço juízes cheios do Espírito Santo, que são pessoas justas, retas e tementes ante Deus. Mas quando uma pessoa recebe muito poder aqui na terra, existe uma tendência que ela se torne arrogante e prepotente. É uma tentação que ela vai ter que vencer. Porque vai estar todo mundo bajulando, e uma canetada dela pode decidir a vida de não sei quantas pessoas, a pessoa cresce. Então, uma pessoa que, quando tem muito poder aqui na terra, aí que ela tem que se render mais ainda ao Senhor. Aí que ela tem que andar de joelhos o tempo todo. Porque, senão, o orgulho vem e o orgulho precede a queda. E esse juiz não estava nem para Deus, nem para os homens, e a mulher começava a ser, juiz, julga a minha causa, faz justiça para mim, faz justiça para mim. Todo dia a mulher ia lá. E aquele juiz falou o seguinte, olha, eu não temo a Deus, nem os homens, mas eu vou julgar a causa porque ela está me importunando o tempo todo, para parar de mexer. Vou julgar a causa dela. E fala assim, quanto mais vocês que perseveram em oração, porque Deus não é um juiz mau. Deus não é um juiz iníquo, pelo contrário, Ele é seu Pai. Ele está querendo que você tenha comunhão com Ele e Ele quer te entregar tesouros. Então ele está falando, se um juiz mau consegue fazer uma coisa boa por causa da insistência, quanto mais se você insistir com um Deus que é bom, aí que Ele vai fazer mesmo. Então, ali está falando da importância de você orar com perseverança. Persevere até que você veja a resposta da sua oração. Até quando eu tenho que orar? Até eu ver a resposta da minha oração. Pronto, acabou. Então, creia até você ver isso acontecer. E oração para ter poder? Já perguntei aqui para vocês. Orar no monte é mais poderoso? Ó, pergunta, hein? Algumas pessoas pensam assim, não sei. Umas folhinhas brilharam quando fui lá, acontece os negócios. Orar no monte é mais poderoso? Quem acha que sim? Levanta a mão. Ninguém, gente. Tá cara de pegadinha, então, né? Às vezes pode ser, gente. Às vezes pode ser. Lucas 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos, Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. O que a gente está vendo aqui? Jesus se retirava para montes, para montanhas, para orar. Só que o poder está no monte, aí que é a resposta. Multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Aqui já não está falando nada de montanha. Jesus estava orando em certo lugar, que nem quis dizer qual era o lugar. Era alto, era baixo, era um vale. Estava orando em certo lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu, Senhor, nos ensina a orar, como também João Batista ensinou aos seus discípulos. Então a gente está vendo que o mais importante não é onde você ora, é você orar. E agora eu acho que, vocês estão conseguindo ler esse aqui? Esse último acho que não dá não, né? Dá? Estava aqui, ó. No dia de sábado saímos, aqui Paulo e Lucas, né? No dia de sábado saímos para uma cidade na beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. O que a gente entende aqui com a oração do monte? Eu já orei em monte. E a primeira vez que eu fui orar em monte, eu nem sabia do tal do orar em monte. A minha família é lá do interior de Minas, quase na fronteira com o Espírito Santo. É uma região de plantação de café. E
plantação de café, normalmente, é um local bem acidentado e mais frio, né? Então tem muito monte. Aí eu estava conversando com os irmãos da igreja, tinha ido ministrar a palavra lá. Aí ele falou assim, vamos morar no monte? Eu, vamos orar, vamos. Eles, a gente vai orar no monte, a gente vai sair 10 da noite, a gente vai ficar orando lá. Tá, tamo junto, beleza. A gente foi lá, subimos o monte, um frio. Gente, faz um frio naqueles lugares altos lá em Minas, um frio gelado. Estava lá orando, tava cantando louvor e tudo, foi uma benção. E depois tive outras oportunidades de também orar em monte. O que acontece? Há uma tendência muito grande da gente de tentar mistificar coisas. Então, por exemplo, Jesus ia para o monte para orar, Moisés recebeu as tábuas da aliança do monte, então Deus tem um mistério com os montes, então eu vou para o monte. É bom ir para o monte? Vá. Recomendo. Gente, qualquer lugar que você queira orar, vá. Se é no monte, se é num vale, se é num quarto fechado, se é numa sala, vá. Qualquer lugar, te chamou para orar, vai. Vai. Aproveita a oportunidade. Se é no monte, vai. Se é no vale, vai. Aproveita. Agora, por que muitas pessoas relatam experiências diferentes quando vão orar num monte? Porque ela está saindo do seu lugar, está indo para o local só para orar, então ela vai estar totalmente dedicada à oração, ela não vai estar se distraindo com mais nada, ela não vai estar vendo mais nada, vai estar em contato com a natureza, vai estar buscando a Deus, louvando a Deus no local solitário, meditando na presença de Deus, junto com outros irmãos. Por isso que Deus se manifesta, porque a pessoa se dedicou completamente a buscar a Deus. É no monte, Deus vai encontrar no monte, vai. E se for num vale, também, aqui estava na beira do rio, quando Paulo foi orar. E beira do rio é planície, né? É vale. Rio nunca é lugar alto. Então, o local da oração não é o mais importante. O importante é que você ore exclusivamente. Eu já saí, teve uma época que eu estava fazendo um TCC, e eu consegui uma licença do trabalho. E nessa licença do trabalho, eu separava lá, tinha que fazer os estudos, monografia, conversar com o professor, e tinha um tempo que eu separei para estar orando. Falei assim, bem, já que eu não tenho que estar cumprindo o expediente, vou tirar um tempo para orar. E eu saí para orar. Fui para lugar alto, fui para lugar baixo, fui para o sótão. A igreja tinha um sótão, né? Aí ficava fechado, eu ia para lá, ficava às vezes a tarde toda lá em oração. Outra, Ermida Dom Bosco, lá no Lago Sul, e lá tem um trajeto de caminhada, e às vezes fica vazio lá durante a semana. Eu dava a volta ali, para um lado, para o outro, entrava para os barrancos, para o mato, aí de repente para os lugares meio distantes, Senhor, repreende as jaguatiricas, as cobras, limpa meu caminho. E estava lá no meio, ficava lá na beira do lago, orando, buscando a Deus. O local onde você busca a Deus não é o mais importante, desde que você busque a Deus com dedicação. Então, orar em monte é bênção? É. Se te chamarem, vá. Agora, não é o monte que vai responder a sua oração. E, como a gente falou aqui, o monte em si não tem nenhum poder. Não existem lugares sagrados no cristianismo. Outra coisa muito importante, não tem um lugar que é mais santo que o outro. Santo é onde está o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo? Levanta a mão aí. Fala assim, está aqui. O Espírito Santo está em você. Então, o lugar santo que Deus habita é aí dentro. Não é mais um departamento dentro de um prédio lá em Jerusalém. Você é o lugar santo de Deus. O Senhor habita dentro de você. Mas quando você separa um lugar exclusivamente para orar, Deus se manifesta. Lembrando aqui o que Jesus falou lá em João 4 para aquela mulher samaritana, a mulher então lhe disse, agora eu sei que você é profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredito no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Porque Deus é Espírito e Ele quer que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade, em todo o tempo. Não é o local, é a sua disposição em estar orando e buscando a Deus. Então, algumas dicas como aumentar o tempo de oração. Essa é uma pergunta que eu me fazia muitas vezes. Primeiro, é importante você aproveitar todas as oportunidades que você tem de orar. Se alguém te chamou para uma oração meia-noite, vai. Se alguém te chamou para uma oração 6 da manhã, vai também. Chamou numa oração meio-dia, vá.
busque momentos para estar orando. Porque a batalha é para que você não ore. Se alguém está te convidando para orar, gente, é de Deus, não precisa nem pensar muito. O diabo não vai te chamar para orar. Nenhuma vez. Você acordou cedo, será que é para eu orar? Amigo, essa resposta você já tem. Com certeza. Se você está acordando no meio da noite sem sono, amigo, não é para você acabar a série da Netflix. Não é para isso. É para você buscar a Deus. Então, um local reservado. Busque um bom lugar para orar, um local que você não tenha interrupção. Um local que você vai estar dedicado à presença de Deus. Que você vai poder estar totalmente focado em buscar Deus. Porque às vezes você está no local, até um local aberto, mas tem muita distração, carro passando, você vai se distrair, vai para um local mais reservado. Separar um horário, marque um horário. Todo mundo tem agenda corrida hoje em dia, então separe um horário, marque, esse é o horário que eu vou orar. E recomendo muito que esse horário seja pela manhã. Pode ser várias vezes ao dia, mas tem um horário pela manhã. Antes de tudo, se você não consegue, às vezes, acordar tão mais cedo, acorde de madrugada. Mas assim, se você também não fizer, separa um tempo, algum tempo que seja. Antes de você sair, antes de começar a labuta do dia, dedique um tempo a se consagrar em oração a Deus. Perseverar. Esse amarelinho aqui ficou apagado. Perseverar. Oração tem que ser uma oração contínua. Orações esporádicas fazem muito pouco para o nosso crescimento espiritual. A oração tem que ser uma coisa contínua. Da mesma forma que dieta. Você fazer dieta, tem 7 dias da semana, você faz dieta 4 dias, não faz 3, vai ter muito resultado? Então tem que ser o tempo todo. Então é uma disciplina de oração. Ore todos os dias. O tempo todo persevere em oração. E quanto mais você busca Deus em oração, mais gosto você vai ter pela oração, mais desejo você vai ter de conhecer a Deus, mais desejo você vai ter de buscar o poder de Deus. Vai crescer o seu interesse pelas coisas espirituais. Uma pessoa que não tem interesse pelas coisas espirituais, é uma pessoa da igreja, é uma pessoa que está se alimentando com as coisas do mundo. Não estou falando necessariamente que a pessoa está vendo pornografia, ou está vendo gente matando criancinha, mas é uma pessoa que está se alimentando com as coisas do mundo, está se enchendo, às vezes, de um monte de entretenimento, não que seja errado, não é, mas se você está deixando de buscar Deus por causa disso, começou a ser um problema de prioridade. Você está dando mais prioridade para uma coisa que devia ser passageiro, devia ser ocasional. Louvar e adorar desde o início. Como faz diferença você começar adorando a Deus? Como faz diferença? Você entronizar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Comece adorando a Deus, comece louvando o nome do Senhor. Coloca uma música, coloca um louvor que declara quem Jesus é. E começa louvando junto com a música. Se a música te distrai, começa a cantar você sozinho. Se você toca violão, ou toca piano, ou canta, faz do jeito que você souber fazer, mas faça. Adore a Deus. Vai fluir de uma forma diferente a sua oração. Outra, ter momentos em silêncio para ouvir. É importante você ter pausas na sua oração. Fica quieto. E muitas vezes, quando você vai orando, você vai sentir o momento de você calar. Às vezes, você estava com um monte de coisa para falar, de repente, some as palavras. Sabe? Você não consegue falar. Fica quieto. Quietinho, que o Espírito Santo vai estar ministrando no seu coração. Ele vai estar falando com você e até te direcionando no que você deve pedir. E não ter ansiedade. Separa aquele tempo para Deus e fica só para Deus naquele momento. Se está muita coisa perturbando a sua mente, como eu falei, pega um caderninho, anota as coisas que estão e pronto, depois eu vou fazer isso. Eu colocava uns lembretes, né? Ó, vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu li um livro de um pastor que ele falava o seguinte, né, que ele entendia que era o diabo que saía jogando essas setas para te distrair. Aí ele pegava o caderninho, aí quando assim, você esqueceu de cortar a grama. Ele, obrigado, diabo, vou cortar a grama. Você esqueceu de ligar para fulano. Obrigado, diabo, vou ligar para fulano. Independente de como você entenda essas distrações, anota e não se distraia. Permaneça no local da oração. E, como eu falei, separar um horário, separa um horário que você consiga. Pronto. O tempo, gente, é bom que esse tempo vá aumentando. Mas eu não vou colocar assim, qual que é o tempo, começa com tanto, tanto, tanto. Você vai colocando esse tempo. É importante que você vá sentindo prazer cada vez maior nisso. E tem uma coisa, nem sempre a oração vai ser um prazer no primeiro momento. Mas depois que engata, aí você não consegue parar. É uma coisa impressionante da oração. Tem uma barreira a ser vencida, mas depois que vence, pronto, aí flui. Aí a oração flui e
você engata, você perde até a noção do tempo. E outra coisa para você conseguir ficar muito tempo em oração é você orar em línguas. Porque a oração em línguas, você não entende o que você está orando. Você está orando em mistérios, falando com Deus. Você está orando à vontade de Deus. Quando você ora em línguas, você está edificando o seu próprio espírito. Você está falando coisas que seu ouvido não ouviu, seus olhos não viram, nem jamais desceu no seu coração. Você, em espírito, está falando mistérios com Deus e vai edificando a sua fé. Quando você ora em línguas, você consegue ficar orando muito tempo mesmo. E você vai sendo envolvido e o tempo, uma hora, parece que não passa. Você não consegue mais ver o tempo passar. Quando você mergulha na oração no Espírito, oração em línguas é orar no Espírito. Na Bíblia, né, fala orar no Espírito e orar em línguas, está falando da mesma coisa. Né? Tem gente que pensa que orar em Espírito é orar em silêncio. Não, isso é orar com a mente, é sem palavras. A Bíblia fala em orar com a mente, mas orar com o Espírito é quando você está orando no Espírito Santo. Você está orando em outras línguas. E, claro, se você perguntar para uma pessoa que não acredita nos dons do Espírito Santo, ele vai falar que oração no Espírito é oração na mente, né? Mas nós somos pentecostais. Quem é pentecostal, dá um glória a Deus. Opa, dá um glória a Deus. Mais pentecostal, gente. Aí sim. Quando você entende que os dons são para hoje, e você vive isso, está buscando viver isso, você vai ver que a Bíblia deixa claramente que a oração no Espírito é a oração em línguas. E a oração em línguas é um dom exclusivo da Nova Aliança. Todos os milagres que aconteceram no ministério de Jesus dos Apóstolos, no Novo Testamento, você vê acontecendo no Antigo Testamento. Todos. Você vê profecia no Antigo Testamento, você vê ressurreição de morto no Antigo Testamento, você vê cura de doença no Antigo Testamento, você vê revelações no Antigo Testamento, visões acontecendo, discernimento de espírito. Tudo que aconteceu dos dons de espírito tinha no Antigo Testamento, com exceção da oração em línguas. A oração em línguas é uma coisa exclusiva para essa dispensação da Nova Aliança. Jesus falou em Marcos 16, vão pregar o evangelho por todo mundo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. E em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Falar novas línguas é uma das promessas de Jesus para a Nova Aliança. Tem um propósito de edificação própria, a gente vai mostrar alguns versículos aqui. E você consegue orar no Espírito em línguas e orar com a mente ao mesmo tempo. Você consegue estar orando no Espírito e pensando em outra oração enquanto você está orando no Espírito. Quem já teve essa experiência aqui? Só para ver. Só para vocês verem que é possível, tá, gente? E na experiência da oração você vai ver. Tem base bíblica para isso. Depois você lê 1 Coríntios capítulo 14. Orarei com o Espírito e orarei também com a mente, para que a minha mente não fique infrutífera. Porque quando você ora em Espírito, e ora em línguas, seu Espírito está sendo edificado, mas a sua mente não sabe o que está acontecendo. E é um ato de fé, né? Porque você está falando um monte de palavras que você não sabe de onde veio, não sabe como que conjuga, você não sabe se é verbo, se é substantivo, você não sabe direito o que é o negócio, e você está falando, está sentindo que o negócio é bom, está sentindo a presença de Deus, mas você não sabe o que está acontecendo. O que eu estou orando? Você pode orar para você interpretar as línguas que você está orando. Não quer dizer que toda oração em língua você vai conseguir a interpretação, mas se você começar a orar, Senhor, eu quero ter o discernimento do que eu estou orando, Deus vai começar a te dar discernimento e interpretação da oração em línguas que você está fazendo. Porque aquele que ora em línguas, ore também para que possa interpretá-las. Então, você pode pedir para você interpretar a própria língua que você está orando. Exercita a fé, pois não é compreendido por quem ora, e é a evidência mais frequente do batismo com o Espírito Santo. Sempre quando a gente vai falar do batismo com o Espírito Santo, a gente tem que voltar para o livro de Atos, quando fala lá em Atos, no capítulo 2, que estavam todos reunidos num só lugar, quando veio, de repente, um som muito forte, como de um vento impetuoso, e encheu toda a sala onde eles estavam. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então, estavam todos reunidos ali, eram umas 120 pessoas, veio um som, um barulho, encheu o lugar. Então, quando a gente fala assim, que o Espírito Santo encheu o lugar, tem base bíblica para isso, porque o Espírito nos enche, mas ele também enche a atmosfera do local onde nós estamos reunidos. É uma coisa tremenda, né? A gente pensa, o Espírito Santo me encher, mas ele também enche o local onde nós estamos reunidos. A atmosfera fica diferente quando tem uma visitação do Espírito Santo. O Espírito Santo é onipresente, mas quando ele visita, quando ele se manifesta com
e a presença dele é sentida. Eu gosto de falar que o Espírito Santo é como se fosse o ar. Inclusive, a palavra pneuma é sopro. O ar, se você ficar bem quietinho, você sabe que tem ar em tudo quanto é lugar. Mas você não vai sentir o ar. Mas você começa a sacudir a sua mão rápido, você vai sentindo o ar. Você vai vendo a reação do ar. O Espírito Santo é isso também. O Espírito Santo é onipresente. Mas quando nós oramos, clamamos, ele se movimenta e aí a gente sente a presença dele. A gente consegue sentir a movimentação do Espírito Santo. O sopro de Deus, né? O ruach, no hebraico. E alguns versículos aqui. 1 Coríntios capítulo 14. Pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. E o que fala em línguas a si mesmo edifica. Judas, no capítulo... Judas só tem um capítulo, né? Só um parênteses aqui desse Judas. Gente, Judas, quem é esse cara? Não, não é ele, é o outro. Esse Judas não é o Judas, discípulo de Jesus. Jesus tinha 2 discípulos chamados Judas. Esse daqui não é nenhum dos dois. Esse aqui é Judas, irmão de Tiago, que é irmão de Jesus. Um dos filhos de Maria e José. Esse Judas, irmão, da mesma forma que o apóstolo Tiago, que está aqui, não é nenhum dos 2 discípulos de Jesus, que era Tiago, era o irmão do Senhor. Esse Judas também é o irmão de Tiago, que é irmão de Jesus. Então, Judas, versículo 20, fala o seguinte: mas vocês, meus amados irmãos, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então, aqui a gente vê, quem fala em línguas se edifica, quem ora no Espírito se edifica, orar em línguas e orar no Espírito é a mesma coisa. Em relação a esse assunto, eu busquei algum vídeo para estar passando aqui para vocês. E quem aqui conhece o pastor Paul Yong-Shu? Só levanta a mão aqui. A maioria. Para quem não conhece, o pastor Paul Yong-Shu faleceu tem 2 anos. Um homem de Deus coreano, pastor da maior igreja evangélica do mundo. A igreja dele, aí as estimativas são difíceis de falar, mas a igreja dele, uma vez que eu vi, tinha mais de 800 mil membros, a igreja dele. Foi uma revolução na Coreia do Sul. A Coreia do Sul se tornou um país que tem mais protestante do que católico. É uma coisa rara no mundo, né? O evangelho na Coreia do Sul, a Coreia do Sul, até pouco tempo atrás, era o país mais evangélico do mundo. Você pensa, na Coreia do Sul, gente, não está falando da Argentina, do Chile, Brasil, Estados Unidos, está falando da Coreia do Sul. Coreia do Sul, o país mais evangélico do mundo que tinha. E o pastor Paul Yong-Shu, ele tem algumas pérolas aqui para a gente aprender com ele. David Poyong-Cho, o poder da comunhão com o Espírito Santo e o falar em línguas. Nas reuniões da junta de oficiais da Igreja Central do Evangelho Pleno, os anciões e eu sempre oramos juntos, pedindo que o Espírito Santo venha e presida a reunião. O Espírito Santo é o sócio principal de nosso ministério. Ele é o presidente da junta, ele é o pastor principal da igreja. Nós somos apenas os pastores auxiliares. Também falo muito em línguas. As línguas são o idioma do Espírito Santo. E quando falo em línguas, não posso deixar de experimentar a sua presença em minha conscientização. Em minha vida de oração particular, oro em línguas mais de 60% do tempo. Oro em línguas enquanto durmo, acordo orando em línguas, oro em línguas enquanto estudo a Bíblia e oro em línguas durante minhas devoções pessoais. Se de alguma forma eu perdesse o dom de línguas, acho que meu ministério se reduziria para metade do que é hoje. Sempre que falo em línguas, não posso deixar de conservar o Espírito Santo em minha conscientização. Quando aprendi a falar inglês, comecei a falar inglês o mais que podia. Comecei a pensar em inglês e escrevia meus sermões em inglês. Até mesmo falava comigo próprio em inglês.
porque eu realmente queria ter proficiência nessa língua. Por muito tempo, fui torturado por me esforçar a falar inglês. Hoje, embora meu inglês não seja tão fluente, adquiri facilidade de expressão, que me permite falar inglês sem muita luta. Agora estou fazendo a mesma coisa com o japonês, falando japonês, escrevendo em japonês e até mesmo pensando em japonês, porque meu alvo é levar 10 milhões de japoneses a Cristo Jesus. Tendo lido a Bíblia em japonês e tendo gasto tanto tempo com essa língua, até que meus sonhos são em japonês. Dessa maneira, tomo conhecimento da língua japonesa durante o tempo que passo acordado. Tudo em minha mente está sendo ocupado com o japonês. Veja, o mesmo acontece com falar em línguas. Quando a pessoa fala em línguas durante todo o dia, não se pode deixar de sentir a conscientização da presença do Espírito Santo. E logo, o orar em línguas ajuda-me a ter constante comunhão com o Espírito Santo. É claro que esse tipo de comunhão com o Espírito Santo exige uma vida de oração. Deus espera que sejamos um povo que ore, porque é mediante nossas orações que Deus escolhe operar nesse mundo. Orações poderosas e inspiradas pelo Espírito Santo realizou milagres. Todos nós precisamos ser saturados com a oração desde o instante em que nos levantamos de manhã até a hora de irmos dormir à noite. A oração é nossa respiração espiritual. Se não orarmos, nossas vidas espirituais morrem. Mas a única oração verdadeira é a que se pode ser identificada com a comunhão com o Espírito Santo. Porque qualquer outro tipo de oração torna-se formal e legalista. Deus deseja que tenhamos comunhão íntima com Ele, por meio do Espírito Santo. O Yuan Shu tem um livro dele muito famoso, que é A Quarta Dimensão. Tem vários outros livros também que falam de oração. Romanos, no capítulo 8, versículo 26 e 27, fala assim: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Então, a oração em gemidos inexprimíveis, a oração que você não consegue expressar com as suas palavras normais, a oração do Espírito intercede junto a Deus com a perfeita vontade de Deus. E obstáculos para a disciplina de oração. Tem muitos obstáculos para a disciplina de oração, vou falar alguns aqui. Prioridades desalinhadas com o reino de Deus. Se a gente não fizer da oração uma prioridade da nossa vida, a gente tem que se questionar se o reino é prioridade da nossa vida. Porque a gente está fazendo alguma coisa para Deus, a gente tem que estar com Deus. Então, a comunhão com Deus tem que vir antes do serviço para Deus. Em Lucas, no capítulo 10, conta a história de duas irmãs, Maria e Marta. E uma foi aos pés para estar tendo intimidade com o Senhor, e a outra estava querendo fazer muitas coisas para o Senhor. E Jesus falou o seguinte: Marta, Marta, você se preocupa e se ocupa com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Nós não podemos achar que serviço substitui a intimidade. A intimidade vem antes do serviço. Você fazer coisas para Deus tem que vir depois de você estar com Deus. Primeiro esteja com Deus, depois faça coisas para Deus. A intimidade vem antes do serviço. Preguiça, misericórdia. Às vezes tem que dar uns tapas assim, né? Acorda para ser crente. A gente tem que lembrar às vezes de que é dia crente, né? Preguiça, Romanos 12, 11. Quanto a zelo, não se
preguiçosos, sejam fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. Pecado não confessado. Isaías 59, 2 fala: foram as suas maldades que o separaram de Deus, e por causa dos seus pecados, ele se afastou e não os ouvirá. Então, pecado é um acidente de percurso. Pecado não pode ser a regra na vida de um cristão. Um cristão que anda com o Senhor, ele tem que andar com vestes brancas. E se por acaso se sujar, tem que se lavar rápido. A ovelha, quando está suja, ela busca água. O porco, quando está sujo, ele busca mais sujeira. Isso fala da natureza. Então, se você tem uma nova natureza, se você se sujou, busque rápido se limpar. Se limpe o mais rápido possível. Pastor Márcio Faladão fala o seguinte: santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. Se lave rápido. Largue o pecado, porque o pecado é uma coisa que vai fazer mal para as nossas vidas. Então, lute contra o pecado. E para lutar contra o pecado, seja cheio do Espírito Santo. Expectativas não bíblicas. Às vezes as pessoas ficam achando que Deus é o gênio da lâmpada, né? Qualquer coisa, assim, qualquer desejo lá, o cara lá de cima vai me dar. Fica frustrado quando não acontece. Fala assim, mas Deus não falou que isso iria acontecer. Você foi por sua conta e risco, depois colocou na conta de Deus não ter acontecido. Primeiro, saiba a vontade de Deus. Por isso que é importante andar a palavra e a oração. Porque a palavra vai dizer qual que é a vontade de Deus. Às vezes a pessoa vai lá e fala assim, cara, eu dei uma oferta e ia ganhar 100 vezes mais, não ganhei 6 vezes mais. Deus, por que você fez isso com isso? Eu falo, nunca falei que eu te dar 100 vezes mais porque você desse a oferta. De onde você tirou isso? E as pessoas se frustram, porque não vai acontecer isso. Não vai acontecer, gente. Pode fazer o teste. Vê quantos dias você deu na vida, multiplica por 100. Vê se é isso que você tem na sua conta. A resposta todo mundo sabe. Não é isso. Deus não prometeu isso. Então, quando uma pessoa olha para isso, pega um texto da Bíblia fora do contexto, isso gera frustração. Gera uma empolgação no primeiro momento. Agora que vai. Mas não vai. Deus não tem compromisso em fazer aquilo acontecer, porque não foi isso que ele disse. E vai gerar frustração. Então, busque alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Porque tudo que você pedir de acordo com a vontade de Deus, Ele vai te ouvir. E é essa confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus escuta cada oração que você faz alinhada com Ele. E finalizando aqui, queridos, muita coisa, podia ter falado muito mais, mas eu acredito que conseguimos cumprir bem a parte. Falamos aqui da disciplina da oração, da importância de orar, os tipos de oração, da oração de entrega, oração da fé, oração em concordância, oração de gratidão. Falamos oração nos montes, que o mais importante é onde orar, mas se te chamar para ir para o monte, vai orar também, que é bênção também. Aumentar o seu tempo de oração, como que você pode se organizar para orar mais, ter mais comunhão com Deus. A oração em línguas, como uma forma de você orar e estar se edificando na sua fé. E como a gente vencer os obstáculos para a oração. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Quem vai se dedicar à oração? Deus está junto contigo. Quando você chama Deus, Ele vem. Então, a oração, você está chamando Deus para cada momento da sua vida. Chame ao Senhor, que Ele vai se apresentar. Você conhece aqui a pastora dos recados mais bonita da igreja? A pastora dos recados. Tem vários nomes, né? Pastora das crianças, agora a pastora dos recados. Ficou na dúvida. Perguntei para ele se ele ia recomendar algum livro de oração. Porque, bom dia, né, gente? A paz. Quando nós decidimos fazer esse estudo, diferente do livro do John Stott, que a gente só estudou aquele livro, a gente quer trazer várias recomendações de bibliografia para vocês estarem complementando esses estudos, porque cada tema que a gente está reservando aqui podia ser um tema de um mês, né? A gente podia passar um mês falando sobre oração, um mês falando sobre jejum, e vai passando, né? O Tiago falou da quarta dimensão aqui, durante a semana eu falei de um livro que nem por uma hora, mas a gente vai reservar um post no nosso Instagram para fazer essas recomendações de livros, beleza? Quem ainda não segue, o Instagram é BDAD, não, é BD Lagoinha Brasília Capital, BDAD é o do YouTube. A gente vai voltar a colocar aqui nos slides.
eu esqueci, era para a gente fazer o sorteio do livro agora. Vai parecer que é pegadinha. Não, mas é verdade. É, muita coisa. E, inclusive, assinem a lista ali no final, tá? Não, eu vou agora em casa buscar os meus filhos, eu vou pegar a lista, já trazer os números com os nomes, tá bom? No final do culto, a gente vai fazer o sorteio. Combinado? Então, não vão embora antes do culto acabar. Assim que acabar o culto, a gente vai vir aqui para frente e a gente vai fazer o sorteio do livro como a gente combinou. Quem encomendou o livro essa semana, já chegaram alguns. A distribuidora teve um problema, não conseguiu me enviar todos, mas eu estou com pelo menos 18 aqui. Então, quem encomendou, pode vir pegar comigo agora no final. E quem não encomendou e quiser encomendar, eu estou deixando uma lista de espera. A gente pediu alguns a mais. Não vai dar para todo mundo que quer, mas dependendo da quantidade de pessoas que quiserem pegar mais livros, a gente vai fazer uma nova remessa de encomenda. Gente, estou tão orgulhoso de vocês. A gente esgotou os livros da distribuidora, gente. Dá uma glória a Deus. O povo está com fome de Deus. Que maravilha. Que maravilha, gente. Isso é bênção demais. Isso é bênção demais. Isso que é igreja. Assina a lista de hoje que... Pronto, e tem... Tá, é porque homem não gosta, porque a gente fala demais. Não esqueça de assinar a lista, porque a gente vai conferir as presenças para distribuir o certificado no final. O material de hoje é diferente do material da semana passada. Eu distribuí para algumas pessoas, muita gente falou, já tenho, só que era o da semana passada. Então, a semana passada foi o material de introdução e de hoje é de oração. Semana que vem vai ser um novo material. Eu deixei 4 folhas ali para não acumular, só tem 2 canetas. Se você tiver uma caneta, você pode ir lá com a sua caneta e assinar também. Semana que vem vai ser comigo, jejum, vai ser poderoso, muitas dúvidas a serem esclarecidas. E a gente vai abrir uma caixinha de pergunta também no Instagram. Eu peço que vocês enviem as perguntas. Eu vou recomendar um livro do pastor Luciano Subirá, muito completo, é um manual. E o que eu observei? Quando o pastor estava escrevendo esse livro, ele abriu uma caixinha de perguntas ali no Instagram e eu vi algumas das perguntas que ele foi respondendo. Quando eu fui ler o livro, eu vi que boa parte do livro ele baseou na dúvida das pessoas. Isso é fantástico, porque você consegue atingir diretamente o alvo. Então, a gente vai abrir a caixinha de perguntas, envie suas perguntas, que vai ajudar a gente produzir a aula da semana que vem, com um foco além do que a gente já tem preparado. Beleza? É isso. E o dever de casa, preparação para a semana que vem, você vai jejuar uma refeição. Você pode jejuar uma refeição durante toda a semana, você pode jejuar uma refeição durante a semana, vai na medida da sua fé, seja feita conforme a sua fé. Mas, como nós praticamos essa semana a oração, não foi bom, gente? Quem praticou aí orar antes do celular? Bom demais. A gente sabe, né, que tem que fazer isso, mas é tão mais fácil começar o dia se conectando com outras coisas. Foi muito gostosa essa semana. Continue na prática dessa disciplina espiritual e agora a gente vai acrescentar mais uma disciplina, que é a do jejum. Amém? Amém. Vamos orar? Santo Deus, Senhor, nós já chegamos a Ti, Senhor, com o coração cheio de fé, porque nós temos certeza de que quem nos prometeu é fiel para cumprir. Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada adorador aqui, Senhor, cada homem e mulher de oração, pessoas que o Senhor está levantando para este tempo, Senhor, que o Senhor esteja trazendo respostas, sinais, prodígios, milagres, Senhor, que eles tenham testemunho, Senhor, que tenham testemunho atrás de testemunho, Senhor, para compartilhar das grandezas do Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa semana que nós tivemos, Senhor, priorizando o Senhor, e nós vamos continuar priorizando, e o Senhor nos dê graça, Senhor, para estar jejuando, para estar acrescentando disciplina a disciplina, para ver a plenitude da glória do Senhor nas nossas vidas. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pessoal, não esquece, sorteio no final, só vai receber o livro se a pessoa sorteada estiver aqui. Então, não vão embora. E, novidade, nem avisei para o Tiago, mas agora, aí já fica assustado. Semana que vem, a gente vai sortear um livro de jejum, beleza? Quem veio hoje, assinou a lista. Semana que vem, a gente vai sortear o livro do jejum que vamos recomendar do Luciano Subirá. Então, assine a sua lista de presença, porque o sorteio da semana que vem vai ser com base na lista de hoje. Amém?
Deus abençoe. Daqui a pouco nós começamos nosso culto.